Hoje nós vamos começar, então, a nossa aula sobre leitura, dando continuidade à aula de ontem. Ontem nós vimos os níveis de leitura, né? Nível sensorial. Primeiramente, nós vimos um conceito de leitura, né? Que a leitura é a decodificação do código linguístico. Mas que leitura vai muito além da mera decodificação do código linguístico. É isso? E nós vimos também que os níveis de leitura, que são sensorial, emocional e racional. racional. É. Hoje nós vamos ver a tipologia da leitura. Tá? Os tipos de leitura que nós temos. Certo? E amanhã nós vamos ver a estrutura. Está na apostila. Vou abrir aqui só um minutinho. Está na apostila. Tá. E amanhã nós vamos ver a estrutura da leitura. A estrutura que é o bicho. Viu? Eu vou compartilhar a tela aqui para abrir a apostila para a gente continuar. Tá? Cadê a apostila? Então, vamos lá. Então, nós vimos os níveis de leitura, né? O sensorial, emocional e racional. E hoje nós vamos ver, então, a tipologia. Os tipos de leitura. Tipologia da leitura. Tipos de leitura, nós vamos ver hoje. Ok? Se a leitura é essa participação para com o mundo, essa leitura para com o mundo, nós temos que entender que o mundo é composto de uma diversidade de coisas, tanto de coisas quanto de observadores, não é? De pessoas que leem, que percebem essas coisas. Há de se entender também que haja diferentes formas, diferentes modos de ler as coisas, de ler o texto, de ler o mundo. Não é? Se somos diferentes formas de leitura. Isso é quase uma obviedade. Né? Então, quando se lê um texto técnico, né, um texto acadêmico, científico, eu posso ter dois tipos de leitura: do texto técnico, do texto acadêmico, certo? Uma leitura informativa e uma leitura interpretativa. Isso é importante para vocês conhecerem isso aqui. É muito importante na caminhada acadêmica de vocês. Porque são essas leituras, essas coisinhas de leitura que nós vamos ver aqui, que vai, eu diria, facilitar a vida acadêmica de vocês. Porque, muitas das vezes, eu não preciso fazer aquela leitura profunda do texto, não sei o quê, não sei o quê. Basta eu fazer uma leitura mais superficial. E a superficial, entenda-se, né? É aqui que nós vamos ver a que se presta cada tipo de leitura. O que se busca em cada tipo de leitura. Para que amanhã ou depois eu possa aplicar esse tipo de leitura no meu dia a dia. Tá? Tanto acadêmico quanto profissional, lá fora, onde você trabalha, e na sua vida profissional depois da faculdade. Ok? Então, uma leitura informativa. Ao fazer uma leitura informativa, buscam-se respostas a questões específicas. Então, essa leitura informativa é basicamente a leitura que todo mundo faz na faculdade, dentro da academia. Não é? A gente passa as atividades para o aluno, e o aluno não lê o texto todo, não se inteira do texto todo. Ele vê lá, quem matou Maria? Ele passa o olho caçando lá, Maria morreu. Lá foi o João. Pronto, responde. Não lê o texto todo, não se inteirou de toda a informação. Não é assim que vocês fazem? Eu sei que é. Eu já fui aluno também e fazia assim também. Entendeu? Mas depois também a gente vai aprendendo que as coisas não devem, ou pelo menos não podem, ou não devem ser assim. Porque as informações contidas no texto, ela é um todo complexo que deve ser percebido e visualizado como um todo. Senão não haveria necessidade do texto, não é? De todas as informações que compõem o texto, seja ele qual for.
Então, nessa leitura informativa, eu busco apenas respostas às questões específicas. Que respostas seriam essas? Ou, que leitura seria essa? Para que então, eu possa fazer uma leitura informativa onde eu busco respostas às questões específicas, não é? Eu tenho que fazer, primeiro, uma leitura seletiva. Essa leitura seletiva, que é o primeiro passo, ou o primeiro passo, eu diria, da leitura informativa. Essa leitura, então, a leitura seletiva, tem por finalidade identificar o quê? A ideia nuclear ou principal do texto. Olha que lindo. A leitura seletiva busca identificar a ideia nuclear. O que é a ideia nuclear do parágrafo mesmo? Do texto? O que é? Ninguém lembra? A ideia nuclear de cada parágrafo. A ideia principal? É o núcleo frasal. Lembra do núcleo frasal do parágrafo padrão? O núcleo frasal não é a ideia principal do parágrafo? Não é o assunto que eu vou dissertar? Não é a ideia sobre a qual eu vou escrever? Não é? Essa é a ideia nuclear. Certo? Então, nessa leitura seletiva, eu busco identificar a ideia nuclear de cada texto, de cada parágrafo. Certo? Porque se eu sei construir o parágrafo, eu tenho que saber desconstruir o parágrafo. Ou seja, se eu sei construir um núcleo frasal, que é a ideia nuclear, é a mesma coisa. Se eu sei fixar os objetivos e construir um parágrafo padrão, por tabela, né, eu acho que claro, é óbvio que eu tenho que conseguir ler um parágrafo e identificar essas partes lá naquele parágrafo. Claro. Né? Então, essa leitura seletiva é onde nós buscamos identificar essa ideia nuclear, o núcleo frasal de cada parágrafo. Porque é essa ideia que nos interessa. É essa ideia nuclear que importa no texto, no parágrafo. Todo o resto é acessório. É o quê? É periférico. Por isso nós chamamos de frases periféricas. Certo? Então, normalmente, o núcleo frasal é a primeira frase do parágrafo. Nem sempre, mas na maioria das vezes. Tá? Eu, por exemplo, não gosto de colocar o núcleo frasal na primeira frase do parágrafo. Faço, mas não gosto. Faço muito pouco. Certo? Mas é o meu jeito de escrever. Cada um tem o seu modo de operar, né? O seu modo de escrever. Né? Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto de fazer uma introdução primeiro e depois entrar com a ideia. Introdução, depois a ideia. Introdução e a ideia. Sempre assim que eu faço. Okay? Mas é o meu jeito. Mas, enfim. Normalmente, a ideia principal é a primeira frase do parágrafo. Então, de certa forma, fica fácil. Você tem que ler o parágrafo, não é? E identificar se o parágrafo é construído em torno daquela primeira frase, né? Saber se aquela ideia expressa na primeira frase é o núcleo frasal de fato. Ou a ideia principal, a ideia nuclear, sentença tópico frasal, como ele chama. Bom, e porque todo o restante é periférico. Desta leitura seletiva, o que é periférico não nos interessa. Não nos interessa. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Então, na leitura informativa, então, o primeiro passo é uma leitura seletiva, onde eu busco identificar o núcleo frasal de cada parágrafo. Tranquilo, né? Tranquilo. Feita essa leitura seletiva, eu passo a uma leitura crítica. Essa leitura crítica exige do leitor uma visão abrangente em torno do assunto que está sendo focalizado. É necessário, pois, que se faça uma pré-leitura do material a ser analisado, para que você possa estabelecer as diferenças entre as sucessões das ideias principais. Ora, olha só. Para que a gente possa fazer uma leitura informativa de um texto qualquer,
Nós temos necessariamente que ter um certo conhecimento do assunto. Não é? Por melhor que a gente seja, por mais inteligente que alguém seja, não há de se esperar ou de querer que essa pessoa pegue um texto qualquer, sobre um assunto qualquer, e ache que ele vai ler e entender o texto. Não é? Que ele faça essa leitura informativa do texto. Se eu pegar um texto sobre, sei lá, propulsão no espaço, sei lá, autopropulsão, sei lá o quê, foguetes, não sei o quê, eu não consigo fazer uma leitura interpretativa, uma leitura informativa. Não consigo, porque eu não entendo nada de propulsão a jato. Vocês estão entendendo? Não entendo nada. Se eu não entendo nada, eu não consigo fazer essa diferença entre as sucessões das ideias. Eu não tenho essa visão abrangente em torno do assunto. Se eu não tenho uma visão em torno do assunto, se eu não conheço, como que eu estabeleço a sucessão de ideias? Como que eu vejo diferenças e semelhanças? Não tem como. É uma leitura pífia, uma leitura uma leitura informativa. Informativa. É claro que eu posso muito bem pegar esse texto sobre propulsão a jato aí no espaço e ler o texto e até entender alguma coisa, mas não será uma leitura informativa. Vocês estão entendendo? Porque me falta um conhecimento prévio. Me falta um conhecimento prévio. Então, se for necessário que eu faça uma leitura informativa de um texto sobre propulsão nuclear, né, como eu falei, eu buscaria me inteirar do assunto antes. Leria outros artigos, ou leria vídeos, sei lá o quê, sobre o assunto, para me ter esse conhecimento prévio da matéria, do assunto, e aí eu voltaria no meu texto e faria a leitura informativa. Certo? É o que acontece, por exemplo, ou o que vai acontecer, por exemplo, com vocês, quando vocês forem fazer o TCC, o trabalho de conclusão de curso de vocês. Vocês certamente vão dissertar sobre um assunto qualquer, que é o caso qual, como a Andressa, por exemplo, que é aquele negócio lá do HGT, lá, negócio lá. Ela certamente leu muito sobre o assunto, certeza que leu. Tem que ter lido, não tem solução. Certamente leu sobre o assunto. Para que ela leu sobre o assunto? Para que vocês vão ler sobre o assunto que vocês vão dissertar, seja lá qual for? Para que vocês tenham esse conhecimento prévio. Esse conhecimento é o que eu chamo de conhecimento prévio, conhecimento anterior, para te dar bases científicas, conhecimentos básicos prévios, para você fazer a leitura informativa dos textos que você vai utilizar no seu trabalho, no seu TCC. Certamente foi o que a Andressa fez. Certamente. Tá? Aqui não dá para vocês... O que ainda faço. Pois é. Aqui não dá para vocês verem. Depois, se for o caso, eu viro a câmera aqui para vocês verem. Nessa parede aqui, ali, tá vendo? Tem 5 prateleiras dessa de livro e na parede de cá tem mais 3 prateleiras de livro. Tudo entupido de livro. Eu li todos para fazer meus 2 mestrados. Li todos. Todos não, porque alguns aqui são da minha esposa, da área dela. Mas os que são meus, eu li todos. Para fazer os trabalhos, fazer os TCCs, as dissertações, tudo que eu já fiz. E outras coisas que eu leio porque eu gosto, que acho bom. Ok? Ok. Vamos continuar. Então, essa leitura crítica, então, me obriga a ter esse conhecimento prévio, ou uma pré-leitura. Então, quando a gente vai estudar, quando nós estamos estudando, a gente não pode simplesmente pegar o texto, passar o olho lá assim nas carreiras, porque tem que sair para tomar cerveja e largar de mão. Não é assim que funciona. Não é. Nessa leitura informativa, eu diria que nem são 2 leituras. Tá? Muito mais. Porque eu, pessoalmente, eu pego o texto, dou uma lida, passo o olho no texto assim, sem compromisso nenhum, só para ver o texto, ver se tem figura, se tem foto, se tem imagem, se não tem. Sinto a textura do papel, se o papel é bom e tal. Isso é uma leitura, não deixa de ser. Né? Depois eu pego e passo o olho no texto, ainda sem muito compromisso. Ah, mas leio uma coisa aqui, outra acolá. Volto lendo o texto. Certo? Aí eu tomo conhecimento do que é nuclear e do que é periférico. Porque num texto, além do parágrafo padrão, você tem vários parágrafos que não têm informação que lhe interesse nenhuma, em termos científicos, em termos de resumo, em termos de leitura informativa.
São aqueles parágrafos onde você tem um exemplo, um comentário, uma leitura de uma tabela, leitura de um gráfico, um exemplo. Isso não interessa para a gente. Isso no texto científico, na leitura de texto científico, né, para efeito da gente fazer resumo ou essa leitura formativa, isso não interessa para nós. Então, você faz uma leitura e você já vai excluindo. Né? Só daí você já cortou uma boa parte do seu texto. Corta exemplos, comentários, falatório besta, imagens, tabelas, gráficos, fotos, corta tudo. Certo? Aí você volta lendo o que sobrou e marca as palavras que você não entendeu. Porque certamente haverá algumas palavras que você não vai entender. Não é? Tipo, subrepetício, codo a codo. Não é? Você não sabe o que é isso. Não é? Marcou porque o não entendimento, muitas das vezes, o não entendimento de uma palavra muda todo o sentido do texto. Certo? Então, é essencial que a gente conheça todas as palavras do texto. Voltou lendo o texto, passa ali o marca-texto, marcando as palavras que você não conhece, não entende, que não é problema e não é vergonha, porque ninguém é obrigado a saber tudo. Não é? Volta depois com o dicionário. E aonde chegar essas palavras que você não conhece, olha no dicionário o que é. Codo a codo, ombro a ombro, né? A passos, ombro a ombro, lado a lado. Agora eu consegui entender o que o cara quer dizer. Subrepetício. O subrepetício é aquele cara que só usa de subterfúgios, usa de falácias, de argumentos falsos. Agora eu entendi o que é subrepetício. E aí, agora eu entendi o que quer dizer isso. Vocês estão entendendo? Fez essa terceira, já nem sei quantas leituras foram, entendeu todo o texto, e aí você volta lendo com calma, devagar, e aí sim você é capaz de fazer essa leitura informativa. É, de fato, entender e compreender toda a amplitude do texto. Viu? Quando eu sento para estudar de fato, é assim que eu faço. E eu aconselho vocês a fazerem assim também. Viu? Garanto que vocês não têm nada a perder. Garanto para vocês. Tá? Interessante, professor. Dando uma setinha aí para vocês. Sofri colocar em prática. Façam isso de noite, de madrugada. Dormir para quê? Aí dormir não, vai estudar muito melhor. Vocês têm muito mais a ganhar. Dormir é para os fracos. Essa noite hoje eu acordei às 3h20 da manhã, você acredita? Consegui dormir. Acordei às 5 horas. Tá. Então, vamos caminhar. Então, a leitura informativa, então, ela é uma leitura que busca respostas às questões específicas. Isso é importante. Certo? Isso é importante. A leitura informativa, que busca respostas às questões importantes, ela se divide em leitura seletiva, onde eu busco apenas identificar o núcleo frasal de cada parágrafo. E uma leitura crítica, onde exige que eu tenha uma visão abrangente do assunto. Por que uma visão abrangente do assunto? Para que eu possa estabelecer diferenças entre a sucessão de ideias, para que eu possa perceber a construção textual. Certo? Para perceber essas diferenças, faz-se necessário uma pré-leitura. Faz-se necessário uma pré-leitura. Certo? Leitura crítica, visão abrangente em torno do assunto, necessário uma pré-leitura do material para estabelecer as diferenças entre as sucessões das ideias principais contidas na sentença tópica. Sentença tópica, que ele chama aqui, é o núcleo frasal. Tá? Tranquilo? Tranquilo, né? Tranquilo. Então, ler criticamente significa reconhecer a pertinência dos conteúdos apresentados, tendo como base o ponto de vista da altura, a relação entre eles e as sentenças tópicas. Ler criticamente não é nem nunca foi falar mal, gente. Porque a gente tende, né? A gente tem uma tendência a achar que quem faz crítica é quem fala mal, né? A crítica não precisa necessariamente ser pejorativa, ser ruim. Agora eu consegui. A crítica pode ser boa também. A crítica pode ser boa também. Certo? E mesmo a crítica, aquela crítica que você pode achar que é ruim, você pode achar que é má, na verdade não é. Para você, Andressa, que vai apresentar TCC,
Lembre-se que o TCC, lá na defesa, ninguém vai para a qualificação ou para a defesa em banca pensando em reprovar aluno. Ninguém vai. Tenha certeza disso. Viu? Até que Pois acontece. é, Eu não eu vou, estou ciente. não vou mentir, não. Até que acontece. Mas isso são casos raríssimos de acontecer. Tá? Que a banca Mas combina... tem casos também que a pessoa tem implicância, sabe? Então é muito importante você saber quem vai escolher para sua Claro. banca. Você não vai colocar um inimigo seu na banca. Você não é doida. Tem que colocar os Com amigos. certeza. Né? Eu fiz mestrado em arquitetura e urbanismo na UNB em Brasília e fiz um mestrado em educação aqui em Palmas, aqui na UFT. Quando eu fiz o mestrado em arquitetura, meu irmão, que é arquiteto, só era mestre. Hoje ele é pós-doutor hoje. Quando eu fui montar minha banca aqui na UFT, eu perguntei para a minha orientadora se eu podia chamar meu irmão, porque na minha dissertação da educação eu traço um paralelo. Paralelo não, eu faço uma proposta de espaço educacional. Então, eu falo de arquitetura e de educação. Pessoal, são 3 pessoas da banca. O orientador e mais dois professores da banca. Um tem que ser da instituição, no caso da UFT, e o outro tem que ser de fora da instituição. E meu irmão é de arquitetura e é pós-doutor, poderia ser da banca, e é da área da arquitetura, e é fora do programa. Perguntei para a minha orientadora, perguntei no programa, ninguém se opôs, convidei meu irmão para ser da minha banca. Ué, por que não? Não é? Quer dizer, eu fui super tranquilo para a minha banca. Minha orientadora não era doida, ela não ia me reprovar. Ela é louca. Né? Porque é muito pior para ela do que para mim, reprovar um aluno na banca de mestrado. Vai E ter meu que irmão, aguentar tudo de novo. e meu irmão não ia falar, não precisa nem falar nada. Né? Ah, isso é feio? Não, não acho que seja feio, não. Não acho, não. Até porque... Assim, se irmão meu me reprovar. Não é. E aquela coisa, pode, o sistema permite, pode fazer, ué. Né? Mas, enfim. Eu só quero dizer, então, que mesmo lá na banca, Andressa, na banca de qualificação ou na defesa, as críticas que são feitas não são para te reprovar. Não é para falar mal de você ou do seu trabalho. É para melhorar o seu trabalho. Entendeu? Tudo que lá é dito, Entendi. por pior que seja, tudo que lá é dito é para melhorar o seu trabalho. Nós não temos... Nós, Sempre tem aquela crítica construtiva, né, professor? Pode a pessoa falar assim, o seu trabalho está ruim aqui, você precisa explicar isso aqui, você precisa melhorar isso, você precisa fazer aquilo. Aí a gente sai de lá achando que o cara não gosta da gente, que não sei o quê, que o cara é chato. Não, é uma outra visão do que você escreveu. Lembra lá no comecinho do parágrafo padrão que eu falei que é difícil escrever, porque quem lê o nosso trabalho não sabe o que eu sei, nem lê o que eu li? Lembra que eu falei isso? As outras pessoas que lerão o nosso trabalho é que têm uma outra visão, que percebem a necessidade, Andressa, de explicar isso aqui, de falar aquilo, de tirar isso. São as outras, não somos nós. Então, quando a gente chega lá na banca da defesa, ou qualquer trabalho que de vocês, no dia a dia da faculdade mesmo, do curso, que a pessoa chega lá e fala, seu trabalho está ruim, melhora isso aqui, tira, põe, a gente não deve, de forma alguma, achar que ele está sendo pejorativo, não gosta de mim, esse tipo acontece, né? Mas não é assim que acontece, não é assim que a gente leva a vida. Tá? Mandei o meu pré-projeto para a coordenadora corrigir, ele voltou todo vermelho. Aceitei numa boa. É isso Estou mesmo. Mas corrigindo. assim, professor, no meu ponto de Oi. vista, até porque, tipo assim, nós estamos sendo preparados para ser profissionais, né? Para Exato. trabalhar na área que a gente está atuando, escolher. Vocês, como já são profissionais, vocês já sabem muito bem o contexto, já sabem muito bem lidar. Então, vocês estão instruindo, apesar das críticas que vocês dão na banca são construtivas, estão ali para realmente fortalecer. Uhum. É isso mesmo. Como eu falei, é só a gente ter cuidado para não achar que as pessoas falam mal do trabalho da gente. Não é. Eu não vejo assim. Eu acho que toda crítica é construtiva, que depender de mim, pode falar o que quiser dos meus textos, que eu aceito. Uma boa.
No meu primeiro mestrado, Andressa, de arquitetura, eu chegava com o meu orientador, eu morava em Goiânia na época, né? Eu chegava para o meu orientador em Brasília, para as orientações, com 30 páginas de texto. Eu estava com 2, 3 para casa. O resto ele jogava fora, eu dizia que não prestava, que não valia nada. Não, a gente chega e dá vontade de chorar. Fazer o quê? Porque você Tem não que sabe pegar- o que você vai escrever mais, digitar mais, porque não tem Tem mais que nem pegar as ideia. aulas boas, senhor, viu? Fazer o quê? E o que é pior, depois que eu terminei de fazer o trabalho todinho, tinha umas 80 e poucas páginas, quase 100 páginas escritas, ele virou para mim e falou assim, não, agora tá bom, agora eu quero que você faça um capítulo de revisão de literatura. Eu falei, mas professor, o meu trabalho é todo revisão de literatura. Não, eu quero que você faça umas 20 páginas de revisão de literatura. Estava testando o senhor. Sentei e escrevi de novo. Fazer o quê? Eu praticamente disse de novo que eu já tinha dito no meu trabalho. Mas aquela coisa, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não sou eu que vou brigar com o meu orientador, porque eu não sou doido. Né? Bom, deixa eu só terminar com você. A leitura, feita então a leitura, falta 1 minuto só. Feita a leitura informativa, o próximo passo é a leitura interpretativa, que é o próximo, basicamente, o passo seguinte à leitura informativa. A leitura interpretativa é que me permite fazer o entendimento do texto, total domínio da leitura informativa. Lembra que eu falei que vocês devem voltar lá depois, ler uma vez, ler 2, tira isso, marca as palavras, entende as palavras, volta e lê o texto. Essa última leitura, depois que você viu o vocabulário, etc., etc., seria essa leitura informativa aqui, ó, que é o total domínio do texto. Entender um texto é compreender claramente as ideias expressas pelo autor. Certo? Se eu não consigo entender claramente essas ideias, alguma coisa está errada, alguma coisa se perdeu no caminho. Certo? Então, eu sugiro que você volte lá na leitura informativa e refaça o passo a passo para chegar aqui de novo. Vocês estão entendendo? Tá? Manuel Bandeira já dizia que... Lendo e relendo que se entende, né? Isso. Manuel Bandeira dizia que quando alguém pergunta para o autor o que ele quis dizer no texto, é porque um dos dois é burro. Entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Não entendeu? Volta e lê de novo. Não entendeu? Lê de novo e assim vai. A aula está terminando aqui já. Vou deixar acabar. Eu também não vou passar a atividade hoje, porque eu vou passar uma atividade. Tá? Tranquilo? Cortou bem na hora, professor. Pois é, eu vou passar uma atividade